de gestores que estariam, então, furando fila. Tá uma muvuca essa história de vacinação contra a Covid aqui no estado. Prefeito fura, secretário fura, não sei quem. Enfim, o Ministério Público Federal interviu e já decretou uma recomendação, já determinou uma recomendação. Os secretários de saúde devem obedecer à ordem de prioridade. Eu estou com o João Tiago, que ao vivo vai trazer esses detalhes para a gente. Bom dia, João. Muito bom dia, Jaci. Pois é uma situação que a gente tem visto acontecer em várias cidades da Paraíba, inclusive de forma pública, aberta, com as prefeituras, os prefeitos, vice-prefeitos, usando redes sociais, inclusive, para divulgar, para mostrar os momentos de vacinação de pessoas que muitas vezes não estão nessa fila de prioridades. Temos alguns casos específicos, como prefeitos de cidade, que não são médicos, que não têm envolvimento com o combate à Covid, sendo os primeiros a ser vacinados aqui na Paraíba. E temos outros casos também de médicos que não estão na linha de frente, que não estão no combate direto contra a Covid-19, mas que já foram vacinados. Parentes, amigos, pessoas próximas que usam as redes sociais para mostrar que estão imunizados contra a Covid-19, sendo que não estão na fila de prioridades. Enquanto isso, tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem precisando dessa vacina para combater a Covid-19, enquanto tem gente que nem precisava dessa vacina nesse momento e que está aí sendo imunizado. Para falar sobre essa recomendação do Ministério Público Federal, está aqui comigo o Procurador da República, Antônio Edílio. Antônio Edílio, esse problema do fura-fila é uma coisa nova, começou a aparecer desde ontem, mas vocês já estão de olho. E a recomendação é que as secretarias municipais de saúde, quando receberem essas vacinas, respeitem a série, respeitem a ordem dessa fila que prioriza os profissionais de saúde no combate à Covid-19 e idosos com 80 anos ou mais, não é verdade? Veja, essas vacinas, elas são públicas, né? Isso é patrimônio público, fazem parte de um programa do governo federal e há toda uma estratégia de aplicação com o objetivo de tentar se enfrentar esse problema pelo qual estamos passando. Então, essas ações desviantes que estamos vendo, elas destroem todo esse planejamento, certo? Então, isso é algo grave, certo? Muito grave sob o ponto de vista epidemiológico, sob o ponto de vista de controle, porque sai do planejamento e quando sai do planejamento destrói, desconstrói tudo o que foi pensado, imaginado, estudado para fazer frente a esse problema. E além dessa gravidade do ponto de vista epidemiológico em si, isso caracteriza crime, né, certo? Pode, para o agente público e também para quem se beneficia desse ato, isso pode caracterizar crime de prevaricação e até crime com base na nova lei de abuso de autoridade, né, certo? Que estabelece como crime, por exemplo, obter vantagem em razão do cargo. E além de crime, isso caracteriza também ato de improbidade administrativa, uma vez que o agente público ele tem a obrigação de agir conforme o regulamento. E há um regulamento que estabelece quem são as pessoas e qual é a ordem de prioridade. E na medida em que algumas pessoas furam essa fila, na medida em que essas pessoas quebram esse regulamento, com o apoio do poder público, porque sempre tem um agente público envolvido, porque a vacina é pública, não é privada, vai estar havendo, além dessa quebra, a caracterização dessas infrações. Isso é algo preocupante, certo? E se torna ainda mais preocupante porque parece que houve uma ruptura total até com o fator de envergonhamento em torno de ato infracional. Há uma espécie de culto à esperteza, pessoas que violam as regras, tá certo? Ainda se divulgam em redes sociais.
Se vê pessoas que não se adequam ao programa, não se adequam à linha estabelecida para vacinação, se divulgando como se fossem espertas. Agora, essas pessoas espertas estão matando pessoas honestas, certo? Isso é preciso que se compreenda, porque enquanto alguns que não estão na situação de emergência, de prioridade, estão se vacinando, essas pessoas estão tomando vacinas de outras que estão necessitando em grau de urgência. Existe alguma punição já estabelecida para esse tipo de crime, ou isso ainda vai se estabelecer? Como é que tem sido o acompanhamento de vocês também com relação às cidades paraibanas especificamente? Vocês já receberam muitas denúncias? Tem visto muitos desses vídeos que estão saindo nas redes sociais? Veja, isso tudo é muito novo. Praticamente de 2 dias para cá que começaram a surgir, tá certo? Essas versões relativas a essas atitudes que se desviam dos padrões de regularidade. Então, o Ministério Público Federal está se organizando, e não só o federal, o do trabalho também está conosco nisso, e mais ainda presentemente, por estar em todos os lugares, o Ministério Público do Estado da Paraíba. Então, todos estão se organizando para identificar essas situações, fazer o que se deve ser feito em termos de leitura de regularidade e irregularidade e tomar as providências devidas. E essas providências, como já disse, elas caminham tanto pela área criminal como pela área de improbidade administrativa, envolvendo não apenas o agente público que deu causa, mas também quem se beneficiou dessa situação. Muito obrigado pelas informações. Antônio Edílio, procurador da República aqui na Paraíba. Tá aí a situação. A gente fica se perguntando, né, Jaceline, o que passa pela cabeça dessas pessoas que estão roubando vacinas daqueles que são médicos, enfermeiros, que estão na linha de frente da Covid, combatendo a maior pandemia do século XXI. É com você. Eu fico me perguntando por que tudo no Brasil tem que gerar corrupção. Por que tudo no Brasil tem que ter safadeza, roubalheira, bandidagem? Por que tudo no nosso país tem que virar uma bagunça? Por que as pessoas não usam de consciência? Eu não vou dizer o nome do médico, porque eu não sei, eu não pedi permissão e eu não sou inescrupulosa. Ele disse o seguinte: eu tô vendo a vacina circular nos corredores de PSFs, de setores administrativos, mas na UTI Covid ela não chegou ainda. E até quando vamos viver esse cenário? Até quando vamos viver essa sacanagem, essa safadeza olho nu? Aí eu pergunto a você que está me assistindo agora. Graças às redes sociais que divulgam, graças à internet, graças à imprensa, que tudo isso está vindo à tona. Agora eu pergunto a você, e antes, quando a gente não tinha essas ferramentas, a quantidade de safadeza que circulava pelos corredores dos órgãos públicos, de prefeituras, de governos. E tem mais gente de olho nessa safadeza, nessa bandidagem, nesse rouba-rouba de vacina, porque isso é roubo que está acontecendo, como o João bem colocou. O Tribunal de Contas da Paraíba informou que vai pedir simplesmente informações sobre o controle dessas doses enviadas. Ele vai entrar com esse pedido no Estado para saber quantas doses foram enviadas aos municípios e depois vai pedir satisfação. Ei, quero saber para onde é que foi essas doses aqui. Vamos ver.